Bom, olá pessoal, bom dia. Hoje teremos mais uma aula de musculação, tá? Para graduação de Educação Física, exclusivamente para o curso para a UniCBE. Hoje será a nossa última aula do semestre, desse semestre letivo, tá? 2020.1. Espero que todos estejam aproveitando as aulas e o material disponibilizado no Google Sala de Aula. Vamos lá à nossa aula. Então, hoje será a aula de número 11. Nós vamos abordar treinamento resistido e joelho. Relembrando o que a gente viu na aula passada, a aula passada foi de treinamento resistido de ombro, onde a gente analisou diversos componentes do complexo do ombro. A gente chama isso de complexo porque o ombro é feito de várias articulaçõezinhas, diversas partes ósseas. Ele tem um grau de liberdade muito grande, por se movimentar nos 3 planos e 3 eixos. Tá? Possui também ligamentos, tendões, bursas, cartilagens, para tentar aumentar um pouco essa estabilidade, uma vez que ele se movimenta por graus de liberdade altíssimos, né? E possui um grande estabilizador ativo, que são os músculos do manguito rotador. Então vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Bom, olhando para a parte óssea que compõe a articulação do ombro, a gente pode visualizar a clavícula, a escápula e o osso do nosso braço, que é o húmero. Tá? E se a gente, nessa outra figura aqui da direita, se a gente retirar o húmero, a gente consegue ver lá alguns processos, tá? Importantíssimos na escápula, como o acrômio e a cavidade glenoide, onde a cabeça do húmero vai ser encaixada. Bom, além dos ossos, nós temos os ligamentos. Então, como eu falei para vocês, o osso não é só o ombro, ele não é só constituído pela articulação glenomeral, ele tem outras articulaçõezinhas, tá? Que são estabilizadas por diversos ligamentos. Por exemplo, o ligamento lá que vai da clavícula ao acrômio, são os ligamentos acromioclaviculares. Temos o que liga a clavícula com os processos coracoides. Então, esses ligamentos eles têm um papel importantíssimo para estabilizar a articulação, o complexo do ombro no geral, tá? E lá em volta lá do encaixe do húmero, da cabeça do húmero, na cavidade glenoide, a gente tem os ligamentos glenomerais, tá? Que são divididos também superiores, médios e inferiores. Além disso, esses ligamentos, a gente pode dizer que eles fazem uma cápsula articular, que um exemplo dado na aula anterior foi que essas joelheiras, cotoveleiras, tornozeleiras fazem um grande papel da cápsula articular, que é estabilizar a articulação, né? Melhorar essa estabilização da articulação. Além disso, a gente sabe que a cavidade glenoide, por permitir que o nosso ombro faça grandes graus de liberdade, tenha mobilidade em todos os planos e eixos, ela precisa também ser de uma maior estabilidade, estruturas que montem essa estabilidade. Além dos ligamentos, a gente tem um labrum. O labrum é uma estrutura cartilaginosa que aumenta a profundidade da cavidade glenoide, a concavidade da cavidade glenoide, e isso faz com que também haja essa estabilização da cabeça do húmero nessa cavidade. Ok? Quanto aos músculos, a gente tem os principais músculos estabilizadores da articulação do ombro, são os músculos do manguito rotador. Manguito rotador porque eles principalmente fazem essas ações de rotações internas e externas do ombro. São eles lá os que fazem a rotação, né, externa, na linha média para a linha lateral, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor. E o que faz a rotação interna juntamente com o peitoral é o músculo subescapular.
tá? Além deles fazerem esses movimentos de rotação, eles são considerados grandes estabilizadores ativos da articulação do ombro. Outras estruturas também são as bursas, gente. Por se tratar de uma articulação sinovial, a gente tem as bursas. Elas que secretam esses líquidozinhos, o líquido sinovial que faz a nossa articulação ser lubrificada. Bom, então falando de lesões, acometimentos mais comuns no ombro, a gente tem as bursites, tendinites e as luxações ou subluxações. Tendinite e bursite nada mais é que inflamações ou no tendão, tendinite, ou nas bursas, bursite, que causam dor por ser estruturas inervadas, tá, e vascularizadas. E as luxações, que é a perda de contato articular, né, de uma parte articular com a outra. Ou subluxações, que é a perda parcial, né, ou temporária, e o retorno dessas estruturas articulares ao seu devido lugar, ao seu encaixe, né? As causas dessas lesões comuns são um mau sincronismo articular, ou seja, dos músculos, né, ao redor daquela articulação, esforços repetitivos, determinadas atividades que você mantém, por exemplo, um nadador precisa nadar longas distâncias, no treinamento executar um treinamento longo de braçadas, essa coisa toda, isso pode causar um esforço repetitivo. Um dentista também possui diversas lesões por esforço repetitivo na articulação do ombro. O envelhecimento, onde a gente tem a presença de sarcopenia, perda de massa muscular. A gente tem uma maior rigidez da musculatura também e de outras estruturas como os tendões e ligamentos. Causas posturais, que pode ser indicada lá pela uma condição de desvio postural da coluna, por exemplo, as hipercifoses, que a gente tem uma protração de ombro, uma rotação interna. Isso altera todo o sincronismo articular. Tá? E as causas diretas, que são as traumáticas ou as graduais. Bom, e como recomendação geral, para prescrição de exercício para articulação do ombro, a gente sabe lá, e a literatura diz para a gente, nos mostra, que exercícios feitos no plano sagital são mais seguros para a articulação do ombro. Mais seguros, quando eu falo seguros, que são exercícios que causam menores desgastes articulares, menores desgastes articulares. Quando a gente faz um trabalho de treinamento resistido, onde a gente objetiva mobilizar aquela musculatura, o trabalho mais eficiente seria um trabalho que mobilizasse maiores níveis musculares, mais músculo possível e que tivesse um menor gasto articular possível. Então, falando em custo-benefício, né, os exercícios no plano sagital são os exercícios mais seguros. Eu tenho maior congruência articular, eu tenho menor necessidade de estressar meus estabilizadores passivos, tá? E eu tenho também os ativos, no caso. Então, músculos no plano sagital, como aqui um exemplo de uma remada baixa, tá? Com os cotovelos passando rente ao tronco. Aqui, no caso, um supino também fechado. No caso, o cotovelo vai passar rente ao tronco. Plano sagital, professor, lembrando lá da nossa biomecânica e da nossa cinesiologia. Plano sagital que corta o nosso corpo em direita e esquerda. Então, todo movimento em algum determinado plano, ele é paralelo àquele plano. Então, se eu digo que o plano sagital corta nessa orientação aqui, em direita e esquerda, o movimento é paralelo ao plano. Então, são os movimentos lá de flexões e extensões. Bom, uma outra recomendação geral é que se faça exercícios no máximo até a altura da linha dos ombros, porque também são mais seguros por congruência articular e necessitar de menores atuações dos nossos estabilizadores. Professor, tem que fazer sempre assim? Depende. Se eu tenho um acometimento, uma pessoa que vem com acometimento no ombro, ela foi liberada pelo seu ortopedista, ela fez a parte de fisioterapia e foi liberada para executar as atividades de musculação, a gente tem que priorizar uma prescrição um pouco mais conservadora no início, e a partir do momento onde tem zero dor, o quadro está totalmente totalmente revertido e controlado, a gente pode
progredir para exercícios em outros planos e até acima da linha do ombro. Um outro ponto que é muito negligenciado nas prescrições de treinamento resistido são os exercícios de fortalecimento do manguito rotador, que são exercícios de rotação interna e externa do ombro. Além dessas pessoas que voltam de algum acometimento do ombro para ser liberado para fazer as atividades de treinamento resistido, que precisam fortalecer esses músculos, todas as outras pessoas que utilizam o treinamento resistido, elas precisam também fortalecer esses músculos, precisam fortalecer a coluna. São exercícios que são bem negligenciados no salão de musculação, nas prescrições. Então, fortalecimento em rotação interna e externa do ombro ao final do treino. Por quê, gente? Se eu falo que esses músculos são estabilizadores da articulação do ombro, esses músculos, se eles estiverem fadigados, eles não vão estabilizar da maneira que eles estabilizariam se não tivessem fadigados. Então, sempre fazer ao final do treino. Ok? Bom, e na aula de hoje, a gente vai ver treinamento resistido e articulação do joelho. Também é um tema muito interessante, que gera muitas dúvidas lá na hora da nossa prescrição do treinamento resistido. Bom, e começando a falar da articulação do joelho. Bom, o que é a articulação do joelho? Basicamente, a gente pode dividir a articulação do joelho em duas, tá? A tíbio-femoral, que é a principal, é a articulação feita entre a tíbia, tá, da perna com o fêmur da coxa, então tíbio-femoral, e a articulação patelo-femoral, tá? É a articulação do osso patelar com a face articular do fêmur. Bom, a gente pode classificar lá, se a gente lembrar das nossas aulas de biomecânica, em dobradiça, a tíbio-femoral, e plana, a patelo-femoral. Essas articulações são sinoviais, significa que elas possuem liberação de líquido sinovial para lubrificar essas articulações e melhorar esse funcionamento, tá? E quem faz isso são aquelas bolsas que a gente já viu em outras aulas, em outras articulações, as bursas. Movimentação. O joelho, a gente sempre, uma convenção, gente, sempre quando a gente falar de angulação de joelho, quando a gente fala em 0 grau, significa que o meu joelho está totalmente estendido. A partir desse 0 grau, o que eu for fletindo o meu joelho, eu vou aumentando a angulação. Então, por convenção, eu vou prescrever na minha série de musculação que o aluno faça de 0 a 50 graus o movimento, tá? De flexão, extensão de joelho, que seja de 0 a 50 graus no máximo de flexão de joelho. Então, eu parto do princípio que 0 graus é o meu joelho totalmente estendido e vou fazer, então, o meu exercício. Essa articulação ela tem uma mobilidade para flexionar de 0 até 155 graus. Tá? Como ela é uma articulação em dobradiça, ela permite que a gente faça movimentos no plano sagital de flexão e extensão, e o eixo é sempre perpendicular ao plano, então é o eixo látero-medial. Bom, e a articulação patelar, ela está ali para quê, gente? Por que eu tenho aquela patela no meio do joelho? Uma importante ação da patela é melhorar a eficiência articular. É como se fosse aquelas alavancas que a gente faz de gangorra, essas coisas. Então, ela melhora a eficiência articular das extensões do joelho. Então, são importantíssimas. Ela chega a ser 50% de vantagem mecânica. Esse ossinho que a gente tem na ponta do nosso joelho. Ok? Bom, vamos lá ver as partes ósseas. Então, a gente tem o fêmur, tá? Dos ossos mais calibrosos e maiores do nosso corpo, fêmur. A gente tem a patela, que é esse processo ósseo que a gente tem à frente do joelho. E nós temos a tíbia e fíbula.
mas a participação principal, nesse momento aqui, é a tíbia. Diversos músculos circundam essas articulações. Os grandes extensores do joelho, a gente destaca os músculos do quadríceps, 4 músculos, são eles os vastos, mediais e laterais, o reto femoral, tá? E lá embaixo, né, abaixo do reto femoral, a gente tem o vasto intermédio. Esses caras aqui são os principais extensores do joelho, tendo lá outros músculos atuando também de alguma forma acessória na articulação do joelho, como o tensor lá, o músculo tensor da face lata, que auxilia também nas extensões, e os músculos da pata de ganso, que também fazem a parte de flexão do joelho. Falando em flexão do joelho, a gente vai para os posteriores de coxa, os isquios tibiais, tá? Significa que eles são ligados ao osso isquio até a tíbia. Esses caras aqui são os flexores do nosso joelho. São eles o bíceps femoral, semitendíneo e semimembranoso, ou semimembranáceo, como queiram. Além desses músculos posteriores de coxa, a cabeça medial do gastrocnêmio também auxilia na flexão do nosso joelho. Além dos músculos, a gente tem outras partes moles, que a gente pode destacar aqui nossos ligamentos, que impedem, que estabilizam o nosso joelho, que impedem certos movimentos. Por exemplo, a gente viu, eu falei aqui anteriormente, alguns slides atrás, que o joelho faz extensão e flexão. O joelho faz abdução e adução? Não, ele não pode fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou romper estruturas como o menisco e como esses ligamentos aqui. Então, esses ligamentos impedem, tá? Os colaterais, por exemplo, impedem do joelho fazer a abdução e adução. Então, estabilizam a nossa articulação do joelho para o joelho só fazer lá a parte de extensão e flexão. Ah, professor, eu li na minhas aulas de anatomia que o joelho faz uma pequena rotaçãozinha. Sim, ele faz uma pequena rotaçãozinha com outro músculo chamado poplíteo, que é para destravar o joelho quando ele está trancado lá em extensão máxima. Então você faz uma pequena rotaçãozinha para ajudar ele a destrancar e fazer a flexão do joelho, tá? Bom, então além dos ligamentos colaterais, a gente tem os ligamentos cruzados, anteriores e posteriores, que evitam o movimento de gaveta. A gaveta é o deslizamento do joelho para frente ou para trás. Então, deslizamento, tá? O movimento realmente de gaveta. Temos os meniscos, que são os grandes amortecedores e minimizam os impactos entre o fêmur e a tíbia. E as cartilagens articulares, que essa cartilagem, né, que recobre essa extremidade do osso, a ponta do osso lá, essa extremidade recoberta por essa cartilagem também, que minimiza esses impactos. Se a gente fizer um paralelo aqui, quando a gente come um mocotó lá da vida, a gente na face, na extremidade do osso, a gente consegue perceber uma cartilagenzinha ali. Então, é realmente isso, a cartilagem articular, tá? Para minimizar esse impacto entre osso e osso. Além dessas estruturas moles, tem outra estrutura também, é o tendão patelar, tá? E tendão do quadríceps. E as outras estruturas dessa articulação sinovial do joelho são as bursas. Então, diversas bursas circundam o joelho, secretando lá o líquido sinovial para ajudar a lubrificar essa articulação, tá? Em torno do todo o joelho. Acometimentos comuns. Então, vou dar uma pausa aqui no vídeo, gente, e vou voltar com um outro nesse ponto aí que a gente parou.